Provavelmente você já conhece algum dos benefícios de construir imóveis para vender, de ingressar na incorporação imobiliária, mas nesse vídeo eu decidi trazer 10 motivos pelos quais eu acredito que vale a pena você começar a construir casas para vender. E esses itens não estão necessariamente em uma ordem de importância. Inclusive no título desse vídeo fala em 10 motivos, mas eu decidi trazer 11 porque a gente sempre deve entregar mais que aquilo que foi prometido. O 11º, particularmente, é um dos principais motivos que me fez ingressar na incorporação imobiliária, construir imóveis para vender e também ensinar outras pessoas a fazer o mesmo que eu faço. Então fique nesse vídeo porque você vai ampliar a sua visão sobre a incorporação imobiliária para ingressar no mercado construindo casas para vender. Mas antes, deixa eu te fazer um convite. Toda segunda-feira às 20 horas dou uma aula ao vivo aqui no meu canal do YouTube abordando temas sobre incorporação imobiliária e empreender no mercado imobiliário. Então, se você quer aprender a construir para vender, participe dessas aulas, já se inscreva no canal, ative o sininho para você ser avisado quando tiver um novo vídeo ou quando tiver a próxima aula ao vivo também. Primeiro motivo pelo qual vale a pena construir casas para vender é o ciclo rápido. Nós estamos falando aí entre 18, no máximo 24 meses, desde a aquisição do terreno, que eu considero o momento zero, até elaborar os projetos, iniciar a execução do empreendimento, concluir, regularizar, vender e eventualmente distribuir os lucros ou finalizar o negócio. Geralmente não passa de 18 meses, se você fizer uma boa análise de mercado, um bom estudo de viabilidade. Pode ser mais rápido? Pode ser mais rápido. Se você fizer uma casa aí, por exemplo, de 100 metros, 150 metros e vender ela com velocidade diferente do mercado, ou mesmo durante a execução da obra, você vai ter aí a liquidez dentro de 8 meses, no máximo 12 meses, no máximo 1 ano então. Mas vamos considerar que de uma forma mais conservadora, 6 meses após a conclusão do imóvel. Então, se você levar aí desde a aquisição do terreno, fazer os projetos, executar esse empreendimento 12 meses e mais 6 meses no pós-obra para vender essa casa e ter totalmente o capital na conta, já vindo de financiamento, liquidez de uma permuta que recebeu, um parcelamento curto com o cliente, leva 18 meses. Então, é um ciclo rápido comparado ao mercado imobiliário no geral. Se você pensar aí no empreendimento multifamiliar, um edifício de apartamentos, todo o processo de aprovação, todo o processo aí inicial dele até efetivamente iniciar a execução da obra, já leva 18 meses, até regularizar, lançar o empreendimento, fazer a incorporação. Então, nesse período, enquanto outros estão ainda fazendo todos os trâmites para lançar e começar a construir empreendimento, você já construiu, já vendeu, colocou dinheiro no bolso e já vai partir para a próxima. Por isso que o ciclo rápido na construção de casas é um dos principais fatores que faz viabilizar esse negócio. E além do ciclo ser rápido entre construção e venda de uma casa, ela também possui uma alta margem de lucro. Afinal, é um produto artesanal, você não constrói muitas em escala, né? A não ser que você já seja um incorporador grande, mas quando você está iniciando, você está fazendo uma, duas, às vezes faz uma de alto padrão, como eu faço, às vezes faz uma, duas, três, quatro de médio padrão ou baixo padrão, mas o fato é que ela não possui tanta escala quanto empreendimentos multifamiliares. Por ela não ter tanta escala, por exemplo, você fazer um prédio de apartamentos, que basicamente são casas empilhadas, o fato é que você possui uma alta margem de lucro por ser mais artesanal. Como precisa um pouco mais de atenção, você tem uma margem maior. Estou falando aí entre 20% e 30% sobre o faturamento, sobre a receita que você tiver na venda desse imóvel. É interessante se comparado a qualquer outro produto imobiliário, e mesmo até outros mercados tradicionais aí, como restaurantes, como roupas, outros produtos tradicionais. A margem de lucro é muito interessante no mercado imobiliário, além de ser altamente seguro. O terceiro motivo pelo qual vale a pena construir casas para vender é a alta demanda. No Brasil, nós temos mais de 80% da população que mora em casas, ou seja, não é só uma necessidade isso, mas sim um perfil, uma característica do brasileiro de gostar de um quintal, gostar de um espaço. E essa demanda por casas aumentou ainda mais depois da pandemia, porque as pessoas se viram dentro de apartamentos, trabalhando de home office, tendo pouco espaço para cuidar dos pets, dos filhos, da família no geral, receber amigos. Então a demanda que já era alta por si só, mesmo antes da pandemia, aumentou ainda mais depois quando as famílias perceberam que elas poderiam trabalhar de casa numa cidade mais afastada, num condomínio mais afastado, num imóvel com mais espaço e que ela poderia ter assim uma qualidade de vida melhor do que ela teria num apartamento. Então, houve um aumento de demanda e vai se perpetuar pelo longo prazo, porque agora teve uma mudança de mentalidade das famílias, então a demanda por casa vai aumentar cada vez mais. Outro ponto é que casas são mais simples de se construir e de gerenciar. Você encontra equipes, mão de obra, empreiteiras com facilidade em qualquer canto do Brasil, mesmo em cidades pequenas.
pois afinal casa, como eu falei no item anterior, ela é extremamente tradicional, então existe mão de obra em abundância, diferente de um edifício de apartamentos, por exemplo, que você tem que ter uma mão de obra mais específica, com um envolvimento, uma estrutura mais organizada. Imóveis residenciais ainda é extremamente artesanal, ainda geralmente as equipes são uma família que constrói casas, que já tem um histórico, então você vai ter facilidade de encontrar mão de obra para executar esse seu empreendimento e também ao contratar um responsável técnico pela condução técnica da execução desse imóvel, você vai ter facilidade no gerenciamento do início ao fim desse empreendimento, diferente de um prédio que você teria que ter um pouco mais de conhecimento já do ramo. E além de casas serem simples de construir, também são simples de aprovar o projeto para começar a construção. Já fui sócio de um escritório de arquitetura e engenharia e a gente fazia projetos arquitetônicos, aprovava na prefeitura e todo o processo de aprovação de um edifício, de um empreendimento multifamiliar era muito mais desgastante, tinha muito mais detalhes para serem aprovados, para serem entregues do que uma casa. Casa é mais simples. Em grande parte dos municípios do país, uma casa não leva mais do que 2 meses para ser aprovada e cada vez vai ser mais rápido, pois as prefeituras estão desburocratizando esse processo de aprovação. Em alguns casos específicos, como aqui a minha cidade, leva mais tempo, mais de 6 meses, mas esse é um caso à parte. Muitas das cidades, inclusive, é instantâneo. Você entra com o projeto na prefeitura e ele já sai a emissão da licença de construção na hora, ou seja, você já pode começar a construir logo no momento seguinte. E essa facilidade de aprovação é um benefício muito grande porque você não perde o timing do mercado, ou seja, quando você já tem os projetos prontos, já comprou o terreno, já pode começar a execução logo em seguida, assim que a licença for emitida pela prefeitura. Diferente de um empreendimento multifamiliar, que em muitos casos, em vários municípios, leva-se mais de ano para aprovar o projeto em virtude da complexidade técnica, e com isso você às vezes perde o timing do lançamento desse empreendimento, né? Deixa de vender no momento em que o mercado está mais líquido. A flexibilidade de tempo para gerenciar esse empreendimento também é um fator muito importante para você que talvez tenha um emprego ou às vezes tem uma empresa, tem outras atividades durante o dia e não pode se dedicar 100% do tempo ao gerenciamento e execução de uma casa, por exemplo. Se você souber a estratégia certa de conduzir essa contratação, esse gerenciamento de equipe e as pessoas que estão envolvidas, você não vai levar mais do que 1 ou 2 horas por dia para gerenciar uma casa como essa, tá? Você não precisa passar todo dia na obra, também se você tiver pessoas envolvidas no negócio junto contigo. E com isso, você pode desenvolver essa atividade paralelamente ao que você já faz. Seja empresa que você já tem em outro ramo, ou se você é servidor público, ou se você é prestador de serviço, freelancer, não importa. Você consegue desenvolver essa atividade paralelamente às outras atividades que você já tem durante a semana. E é claro, se você for fazer mais unidades por vez, ou casas maiores, por exemplo, de alto padrão, você já vai estar desenvolvendo uma equipe para que as tomadas de decisões não sejam todas feitas por você. Então, mesmo se você for escalar, fazer mais unidades por vez, você pode estruturar isso para ter uma flexibilidade de tempo e poder ter outras atividades paralelamente, como é o meu caso aqui, que estou gravando vídeos para o YouTube dando aula toda semana. Eu acredito que casas são e devem ser a porta de entrada para a incorporação imobiliária. Quando uma pessoa tem a aspiração de construir prédios, por exemplo, de apartamentos, o que é extremamente rentável dentro das suas características, deve antes começar pequeno, começando por uma casa, de forma conservadora, para entender se realmente gosta daquela atividade, se a rentabilidade, se o dia a dia faz sentido para essa pessoa. Então, o aprendizado que você pode ganhar na compra de um terreno, aprovação do projeto, construção, venda de uma casa, encerrar esse ciclo todo, vai ser muito, muito interessante para que depois você possa escalar para empreendimentos multifamiliares, se assim você desejar, ou se não continua construindo casas para vender. Agora, o que é curioso é que aqui em Balneário Camboriú, por exemplo, onde eu construo, tem grandes incorporadores que faziam prédios antigamente, faziam empreendimentos multifamiliares, inclusive frente mar, e hoje são colegas meus que constroem casas de alto padrão dentro do condomínios fechados. Por que será? Porque a margem de lucro é interessante, baixa complexidade, precisa de poucas pessoas envolvidas na construção, 6 pessoas na equipe, não mais do que isso, vão conduzir a execução de uma casa com tranquilidade, diferente de um prédio que tem que envolver mais pessoas. É inviável fazer prédios? De forma alguma. Só é diferente. Um prédio de apartamentos, por exemplo, você tem maior escala e você consegue concentrar toda a operação em um terreno só, diferente de casas que são em condomínios diferentes ou em bairros diferentes, por exemplo. E a depender da sua estratégia, você consegue realizar um grande empreendimento multifamiliar utilizando poucos recursos próprios. Mas, mais uma vez, é importante você começar por uma casa. Ingresse por uma casa,
construa ela, venda, e depois, se fizer sentido, e construindo a sua própria marca, sua reputação no mercado, migre e evolua para o empreendimento multifamiliar. Para quem já conseguiu acumular um pouco de recursos e não sabe ao certo o que fazer, porque não está valendo a pena deixar na renda fixa ou em outros investimentos tradicionais, construir casa para vender pode ser extremamente interessante. Dá uma olhadinha só nesse vídeo aqui ou aqui que eu fiz sobre casa financiada para venda. Você expõe pouquíssimo capital próprio e você consegue se alavancar com o banco, ou mesmo você pode fazer isso através de investidores e ser uma alternativa de rentabilizar muito mais o seu patrimônio próprio do que se você estivesse deixando ele somente numa renda fixa, num tesouro direto, ou mesmo menos volátil, se você é conservador, do que investir em ações. E pode trazer uma rentabilidade bem superior utilizando a estratégia correta para isso. Se eu te disser, por exemplo, que você com 200 mil, 250 mil ou menos até, consegue construir uma casa de alto padrão utilizando os recursos da Caixa para completar o restante do valor necessário e ter aí 100% de retorno sobre o capital que você tirou do bolso, você acreditaria? Essa estratégia é extremamente rentável e segura se você fizer a lição de casa, se você estudar o mercado e entregar um produto para o mercado que realmente tenha liquidez. Os clientes queiram comprar, senão a liquidez ela pode ser prejudicada. Mas se você utilizar essa estratégia, com certeza você vai ter uma rentabilidade bem superior do que se você deixar o dinheiro no banco. E no pior dos cenários, você vai ter um patrimônio materializado em um imóvel, o que não é nada ruim, não é? E se caso você ainda não acumulou capital e está querendo ingressar nesse ramo, assim como eu, sem capital próprio, essa pode ser uma alternativa para você ter uma renda extra mensal e ainda participação nos lucros do empreendimento sem envolver o teu capital próprio, sem tirar dinheiro do seu bolso. Utilizando o método que eu ensino, você pode participar do gerenciamento da construção desse imóvel, ganhar um percentual sobre o custo da construção, mês a mês durante a construção da obra, e ainda ficar com um percentual do lucro na venda do imóvel. 10, 20, 30, 40, 50% até mais do lucro final, fazendo parceria com investidores. Essa é uma estratégia para você começar do absoluto zero a construir imóveis para vender, mesmo se você ainda não possui capital próprio, e assim construindo o seu patrimônio imóvel após imóvel, ou até melhor, né, tijolinho por tijolinho. E por falar em construção do patrimônio, partindo do absoluto zero, essa é uma estratégia extremamente segura e viável para você fazer isso. Se você começa do zero, começa a captar recursos com parceiros investidores, por exemplo, pode ser até a sua família, fica com uma participação nos lucros, reinveste num próximo imóvel, fica uma participação nos lucros novamente, no longo prazo, imóvel após imóvel, você vai ficando com uma participação nos lucros e vai construindo o teu próprio patrimônio e depois reinvestindo em novos terrenos, construindo novos imóveis e assim por diante. Então essa estratégia podemos considerar como uma forma muito conservadora e extremamente rentável ao mesmo tempo de você construir teu próprio patrimônio e no longo prazo você poder construir os teus próprios imóveis para venda com capital próprio, mesmo sem depender mais de capital de terceiros. E o 11º motivo que eu falei para vocês no início do vídeo é você estar no controle de um negócio. Eu acredito que esse é um dos principais motivos que me fizeram vir para esse ramo e que me fazem também ensinar outras pessoas, porque você tem uma liberdade de tomada de decisões. Quando você gerencia imóveis para os outros, para um cliente final, você fica refém das tomadas de decisões dele do início ao fim, de mudanças de projeto, de mudanças de layout, que às vezes nem são as mais importantes para o imóvel, nem são as mais interessantes, mas você tem que fazer porque você é um prestador de serviço. E se você não é da área da construção civil, às vezes é um funcionário público, às vezes tem um emprego em outra área, essa é uma alternativa extremamente interessante para você ter as rédeas do teu negócio, você poder construir casa para vender e estar à frente de um negócio, tomar a decisão desse empreendimento. Então, se você tem a aspiração de ter teu próprio negócio e não depender mais da tomada de decisão de terceiros, poder decidir como e onde você vai investir, essa aqui é uma estratégia no mercado imobiliário totalmente possível e viável de você ingressar partindo do absoluto zero. E inclusive, se você quer conteúdos mais aprofundados sobre incorporação imobiliária, como empreender no mercado imobiliário, participe das aulas ao vivo toda segunda-feira às 20 horas, ao vivo aqui no YouTube. Você vai me encontrar nesse canal, então se inscreva nele, já ative o sininho e até mais.